Olá, eu sou o professor Moisés Flores, o seu professor de matemática. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a decomposição em fatores primos, beleza? Vem aqui comigo. Olha só, os números primos, né, são aqueles números que são naturais e eles têm apenas dois divisores, que é o 1 e o próprio número mesmo, né? Então, o número primo, a característica dos números primos é o número que tem apenas dois divisores, ou seja, ele só é dividido por dois números, que é o número 1 ou ele mesmo. Por exemplo, os números primos aqui, 2, 2 ele é primo porque ele só é divisível por 1 e por 2, não é mais divisível por nenhum outro número. O número 3 é primo, porque ele só é dividido pelo 1 e só é divisível por ele mesmo. O 5, ele é primo também, é um número primo, porque ele só é divisível por 1 ou por 5. O 7, ele é primo, porque é a mesma coisa, ele só tem dois divisores. Eu já fiz um vídeo falando sobre divisores, vale a pena você dar uma assistida nesse vídeo, tá aqui no canal, você assiste lá e vai aprender sobre os divisores mais aprofundado. Então, os números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, aqui a gente tem aqui uma listagem, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e vai infinitamente. Existem infinitos números primos, que são números que têm apenas dois divisores. Uma curiosidade, pessoal, o 2, ele é o único número primo que é par. Não existe mais nenhum outro número que seja par e que seja primo. O 2 é o único par que é primo. É uma curiosidade e guarde sempre isso daí, tá? E depois eu quero que você comente aqui embaixo por que não existe nenhum outro número par, tá? Que seja primo. Me fala. Comente aqui embaixo aqui. Por que não existe outro número par que seja primo? Por que é somente o 2? Comente aqui, beleza? Mas vamos lá. E com isso, pessoal, com os números primos, você sabia que a gente pode escrever os números compostos? Quem são os números compostos? Os números compostos são aqueles números que têm 3 ou mais divisores, né? Por exemplo, o 4, ele é um número composto, porque ele tem como divisor o 1, o 2, o 4, né? Então ele tem mais de dois divisores. Os números compostos são aqueles que têm mais de 3 ou mais divisores. Ó, o número primo só tem dois divisores. Os números compostos são aqueles que têm 3 ou mais divisores. Anotem isso daí, tá bom? Então, nós podemos escrever os números compostos em multiplicação de fatores primos. A gente consegue escrever e a gente vai aprender isso aqui agora. Olha só, lembra-se que os números primos são esses aqui e tem mais, né? E a gente consegue decompor números compostos em fatores primos. Olha só, todo número natural composto pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Como que a gente faz isso? Vem cá, aluno, olha só. Olha o número 160. O número 160 é um número composto, porque ele tem vários outros divisores. Ele não tem apenas dois divisores, ele tem mais divisores. Então, o número 160, eu consigo escrever ele como uma multiplicação em fator primo. Como que eu faço? A gente faz assim, ó. Aqui eu coloco 160, coloco um tracinho aqui, né? Coloco um tracinho aqui e vou decompor esse número em fator primo. Aqui, nessa coluna aqui, só pode entrar número primo, não pode entrar outro número que não seja primo, tá? A gente faz o quê? Olha só, 160. Qual número primo que vai dividir 160? Qual número primo aqui que divide 160? Né? Sendo que tem que dividir, né,
igualmente, ou seja, o resto tem que dar 0. Tá? Então, qual o número primo aqui, esses aqui, que divide 160? O 2, né? 2. Então, 60 dividido para 160 dividido para 2, 80, né? Coloca 80 aqui embaixo. Agora, qual o número primo que divide 80 aqui? Muito bem, o 2. 80 dividido para 2, 40. Coloco 40 aqui. Qual o número primo que divide 40? O 2. 40 dividido para 2, 20. Qual o número primo que divide 20? Eu tenho 2, eu tenho 5 e só, né? Só o 2 e o 5. Eu posso escolher aqui, tá? Eu vou escolher o 5. Vou colocar aqui o 5. Tá bom? Então, 20 dividido para 5, 4. Qual o número primo que divide 4? É só o 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, tá bom? Colocando o 2 aqui, eu vou dividir. 4 dividido para 2, 2, né? Então, aqui fica 2. Qual o número primo que divide 2? É o próprio 2. 2 dividido para 2, 1. Pronto. Fechei aqui, tá? Olha só. Eu vou decompondo o número até chegar no 1. Chegou no 1, eu paro. Parei. Agora, olha só. Se eu multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. Ou seja, eu consigo escrever 160 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 2. Eu consigo escrever 160 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é uma fatoração, né? Primo, em fatores primo. Isso aqui dá 160. Então, eu escrevi 160 em fatores primos, tá? Isso se chama decomposição em fator primo. Beleza? Olha aqui o 390, pessoal. 390 é um número composto, porque ele tem 3 ou mais divisores. Ele não tem apenas 2 divisores, ele tem mais divisores. Então, ele não é um número primo, ele é um número composto. E como ele é um número composto, eu vou decompor ele em fator primo, como eu fiz aqui com 160. Olha só, lembrando que aqui só pode entrar número primo, tá bom? Então, vamos lá. 390. Qual o número primo que divide 390? Eu tenho o 2, o 3 também, né? Eu posso escolher qualquer um, tá bom? Mas dica, pessoal, sempre quando for um número par, eu começo com 2, tá? Sempre quando for um número par, eu começo com 2. Eu começo sempre com um número menor, tá? E 390 é um número par, né? Então eu vou começar com 2. Então, 390 dividido para 2 dá quanto? 390, 100... 195, né, pessoal? 195. 390 dividido para 2, 195. Beleza? Então, agora, 195. Qual o número primo que divide 195? Só olhar aqui, ó. É só o 5, né? Terminado em 5 aqui, né? Todo número que termina em 5 é divisível por 5, né? Então, 5. 195 dividido para 5 é 65. 65. Qual o número que eu posso dividir por 65 que seja primo? O 5 mesmo, né? O 5, 65 dividido para 5 é 13.
né? 13. Qual o número primo que divide 13? Somente o 13, né? 13 dividido para 13, 1. Fechou aqui. Cheguei no 1, acabou. Agora, olha só. Pessoal, 2 vezes 5, 10. Né? 10 vezes 5, 50. 50 vezes 13, 390. Né? Então, 390 é escrito por 2 vezes 5 vezes 5 vezes 13. Isso aqui dá 390. Olha só, eu decompus o 390 em fator primo. Ó. Essa é a decomposição em fatores primos, tá bom? Olha aqui o 51. 51 é um número composto. Professor, 51 não é um número primo? Não, é um número composto. Ele é divisível por 3. Então, ele tem como divisor o 1, o 3, o 51 e pode ter outros aí divisores também. Então, ele é um número composto. Então, eu vou decompor ele em fator primo. Lembrando que aqui só pode entrar número primo. Qual o número primo que divide 51? O 2 divide 51? Não, 51 não é par, né? Então, o 3 é o número menor, ele divide 51. 51 dividido para 3 vai dar 17, tá? Então, 17. Qual o número primo que divide 17? O próprio 17, né? E aí, 17 dividido para 17, 1. Fechei aqui, tá? E agora eu vou olhar aqui, ó. 3 vezes 17, 51. Então, 51, ele pode ser descrito como 3 vezes 17. Olha, isso aqui é 51. Então, eu decompus o 51 em fator primo, tá bom? Só aparece número primo aqui. Beleza? E para finalizar aqui, pessoal, o número 24. O número 24, com certeza, ele é composto, né? Porque ele tem vários divisores. Ele tem o 1, ele tem o 2, ele tem o 3, ele tem o 4, né? Ele tem o 6, e ele tem vários números aí, né? Que é divisor de 24. Então, olha só, eu vou decompor 24 em fator primo. Como eu falei, se é um número par, vamos começar com o número 2. Todo número par a gente começa com 2, tá? Então, 24 dividido para 2, 12, né? Opa, até deu aqui uma, né? 24 dividido para 2, 12. Então, continuo com 2 aqui. Eu posso colocar 3 aqui também, tá? Não tem problema. Porque o 3, alguma hora ele vai aparecer aqui. Mas eu vou continuar com 2, tá? 12 dividido para 2, 6. Né? Então, 6. Qual é o número primo que divide 6? Tem o 2 e tem o 3. Vou continuar com 2. 6 dividido para 2, 3. Qual o número primo que divide 3? Somente o 3. 3. 3 dividido para 3, 1. Pronto, fechou aqui. E agora eu vou olhar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu decompus o 24 em fator primo como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 24. Então, galerinha, olha só. A gente aqui aprendeu nesse vídeo a decompor qualquer número composto em fator primo. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7 e vai para o mais infinito aí. Os números primos são os números que têm apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, né? E ele próprio, tá bom? E com os números primos, a gente consegue decompor os números aqui em fatores primos, como a gente viu aqui no 160, no 390, no 51 e no 24, tá? Esse exercício em decompor em fator primo vai ajudar muito você a descobrir o MLC entre os números, que é o mínimo múltiplo comum,
que também tem vídeo aqui no canal falando sobre MMC, o MDC também, o máximo divisor comum, que também tem um vídeo sobre MDC que você pode assistir, e a gente vai utilizar a decomposição em fator primo. Beleza? Então, estude, faça os exercícios aí do seu livro, no caderno, assista o vídeo várias vezes quando você puder e quiser. Se não entendeu, volta no início, assiste com mais atenção, beleza? Eu vou sair daqui da frente da tela para você tirar o print, tá bom? E estudar, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!